IBGE Censo Demográfico 2022. Processo seletivo simplificado. Estudo dos conhecimentos técnicos. Apresentação. Quem somos? Como somos? Onde vivemos? Responder a essas perguntas é fundamental para o Brasil conhecer as características de sua população. Um país sem conhecimento fica à deriva. Por isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, realiza o censo demográfico a cada década. O censo é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do Brasil. O resultado do censo é empregado para a gestão de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada. Ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios, fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais. Objetivo: apresentar aos candidatos os conteúdos técnicos fundamentais das áreas de conhecimento do Censo Demográfico 2022, permitindo aos interessados participar do processo seletivo simplificado e também apresentar ao público amplo o universo do censo. Sumário. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, o Censo Demográfico 2022. Quem é o recenseador? Estrutura organizacional. Quem é o agente censitário supervisor? Quem é o agente censitário municipal? Conceitos fundamentais. Características dos moradores. Concluindo, glossário e exercícios. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Por mais de 80 anos, o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos. É um instituto de significado ímpar, dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferece para a sociedade, especialmente para o fortalecimento de políticas públicas. Esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado a colaborar com essa apaixonante instituição. Em seus fundamentos, o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país. Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação composta por 27 unidades estaduais, 570 agências de coleta de dados nos principais municípios. O IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país, com a produção e a disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, realiza a contagem da população, informa como a população vive, apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção. Tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento de políticas públicas. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Demográfico, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios. Além disso, verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução de seu quantitativo ao longo do tempo. O censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Estes dados podem ser utilizados para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos, especialmente em relação ao setor privado. Em 2022, o IBGE realizará o 30º Censo Demográfico, que será um retrato do corpo inteiro do país, após levar o perfil da população e das características de seus domicílios, ou seja, ele nos dirá como somos, quanto somos e como vivemos. No censo 2022, o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios, espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território, para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios, em seu distrito estadual de Fernando de Noronha e em seu distrito federal, um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas. A tabela a seguir mostra a variação populacional na pirâmide etária a partir dos dados coletados no censo 2010 pelo IBGE.
Para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no Censo Demográfico 2022, o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnico-governamentais. A partir daí, com a conclusão do censo, o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas, onde residem, por exemplo, a fim de planejar políticas e investimentos públicos. O conjunto de dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais, como o total da população do país por sexo e faixa etária e como esta está distribuída no território nacional, a expectativa de vida da população do país, o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil, o tipo de habitação em que vive a população do país, a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico, o nível de instrução da população, as condições de trabalho e o rendimento da população, um panorama da diversidade étnico-racial da população brasileira com sua distribuição por cor ou raça e a caracterização dos povos indígenas por etnia e língua indígena faladas ou utilizadas nos seus domicílios, além de dados sobre a população quilombola. Antes da execução de um censo, é realizado um teste geral com o objetivo de verificar todas as definições e procedimentos planejados para a Operação Censitária de 2022. Foi realizado um ensaio, o Censo Experimental 2019. A coleta do Censo Experimental foi realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, no período de 1º de outubro a 2 de dezembro de 2019. O Censo Demográfico e o Censo Experimental 2019, assim como qualquer censo, tem a coleta de dados como uma das etapas principais a partir de entrevistas com moradores. O IBGE registra informações sobre os seus modos de vida. Os dados coletados são relativos ao estado de coisas em uma data específica, isso é, a um retrato da situação naquele momento. É preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população que se alteram com o tempo entre o início e o fim do período da coleta. Isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados. O recenseador, quem é? O recenseador é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, estando em contato direto com o público. Ele representa o IBGE para a sociedade. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país, ao final da operação, depende diretamente da qualidade de seu trabalho, do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. O trabalho do recenseador. O trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Aproveitamento e escolha do setor censitário. O bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo. Por isso é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento. Essa área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico chamado de posto de coleta, sob responsabilidade do IBGE. Posto de coleta. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar ao campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. Para concluir o seu trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. Instrumentos de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados, o recenseador terá 2 instrumentos de trabalho disponíveis: o mapa do setor censitário em papel
e o dispositivo móvel de coleta. O recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados, devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Além desses dois instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o Manual do Recenseador e o Manual de Entrevista digital, que serão usados como recursos instrucionais durante seu treinamento, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. Os manuais do recenseador e de entrevista reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação que também servem de suporte ao seu trabalho. Estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir maior qualidade na coleta. Vejamos quais são os instrumentos de trabalho. Mapa do setor censitário em papel. O mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação da sua área, como a adição da área circundante. Dispositivo móvel de coleta, DMC. É o equipamento para o registro e armazenamento das informações coletadas em campo. No DMC pode-se acessar mapa do setor censitário, lista de endereços, questionários básico amostra, manual do recenseador e de entrevista. Recursos do DMC. Dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária, pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador. Mapa do setor censitário. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem obtida por satélites da área do setor e das áreas que o rodeiam, e destaca com uma cor adequada os limites do setor para diferenciá-lo das áreas restantes. O mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta. Lista de endereços. É composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores, por isso é também chamada de lista prévia. É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor, mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista, e atualize a relação que carrega em seu DMC. Para atualizar a lista de endereços prévia, o recenseador deverá seguir estas orientações: confirmar os endereços que continuam presentes em campo, após verificação, incluir novos endereços que forem encontrados, excluir os endereços que não forem encontrados em campo. Questionário básico. É o questionário com o menor número de quesitos em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. Os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios. Questionário da amostra. É o questionário com maior número de quesitos, onde serão registradas as características do domicílio e de seus moradores, na data de referência e de forma mais detalhada. Esse questionário é respondido por uma parte da população selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Evitando a perda de informações. É muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas, tais como zelar pelo correto registro das informações, fazer cópias de segurança, backups regularmente, transmitir as informações sempre que possível, evitar quedas e contato com a água e umidade e adotar cuidados básicos ao circular pelos setores censitários com o DMC, preservando a segurança de si, dos dados coletados e do próprio equipamento. O cálculo da remuneração do recenseador. A remuneração mensal do recenseador será por produção, calculada por setor censitário conforme taxa fixada de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílios urbanos e ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Em um mês, o recenseador deverá receber vários pagamentos de acordo com a liberação dos setores produzidos. Esses setores serão pagos de forma individualizada. Os valores respectivos são calculados por mês para cálculo dos descontos INSS e RPF, e para cálculo do recebimento do salário família, caso o recenseador se enquadre nos quesitos desse benefício. Remuneração bruta e remuneração líquida. É preciso saber diferenciar remuneração bruta do trabalhador e remuneração líquida para entender o cálculo final da remuneração.
Os descontos mais comuns que costumam ocorrer na remuneração bruta para a remuneração líquida são INSS, de acordo com a alíquota definida pela Previdência Social vigente no mês, IRPF, para aqueles cuja base de cálculo sofra retenção do imposto conforme tabela IRPF vigente em cada mês, pensão alimentícia, quando houver, e valores de produção recebidos indevidamente. É o ganho total do recenseador, produção, salário, família, quando houver. É o valor recebido, remuneração líquida, é o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta. Remuneração por rescisão. Quando o contrato terminar, o recenseador terá direito a receber o pagamento da rescisão, que corresponde à soma dos valores de 13 salários e de férias indenizadas. Devido ao fato de o recenseador não possuir um salário fixo, utiliza-se como base a remuneração média mensal, calculada da seguinte forma: remuneração média mensal, soma das remunerações dividida pelo número de dias de contrato, vezes 30. A partir dessa remuneração média mensal são calculados os seguintes valores: 13º salário, gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho, observada a regra de que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Férias indenizadas. Indenização relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1:12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias acrescidos do adicional de 1/3 da remuneração das férias. Conduta do recenseador. Milhares de recenseadores do IBGE em todo o Brasil vão às ruas em busca de informações de qualidade para a coleta do Censo Demográfico 2022. Nesse processo, interagem com diferentes públicos, cada qual com suas características e peculiaridades. Face a essa diversidade, é natural que os moradores recebam os recenseadores de maneira distintas, ora com receptividade, ora com desconfiança e resistência. O tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental para estabelecer uma relação de confiança e cooperação. Além disso, é importante que o recenseador apresente uma postura de trabalho adequada e use sempre o crachá de identificação, foto do recenseador, QR Code para confirmar os dados do recenseador diretamente no site do IBGE, dados do recenseador. Conduta do recenseador, a imagem do IBGE. O recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientizar disso. Como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em sua pesquisa. O recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando seu crachá visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. Conduta do recenseador, abordagem ao informante. A abordagem correta contribui para uma resposta mais rápida. Garante também uma postura colaborativa, diminuindo a possibilidade de retrabalho nas etapas posteriores. Por isso é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Para isso é importante ter cuidado com a forma de se fazer as perguntas do questionário. O recenseador deve ler cada uma das perguntas integralmente e pausadamente, na ordem em que aparecem, e registrar as respostas diretamente no DMC, sem fazer comentários a respeito para a pessoa. Se cada recenseador formular as perguntas com suas palavras, o censo corre o risco de ter informações incorretas, já que as perguntas podem ser interpretadas de modo diferente por cada um. Recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem. É essencial evitar temas delicados, como política ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Conduta do recenseador, identificação. É preciso vestir-se de forma adequada e discreta e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. O recenseador, assim como o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor, deve falar também corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. Durante o trabalho de campo, os entrevistados podem fazer perguntas ao recenseador e ao supervisor sobre o objetivo da pesquisa e o porquê da visita. Dependendo das respostas, o informante deve fazer um julgamento equivocado do funcionário. O informante pode fazer um julgamento equivocado do funcionário e do IBGE. Os funcionários do Instituto precisam cultivar uma atitude de autoconfiança, isso é, precisam estar cientes do que exatamente fazem, transmitindo segurança ao informante sobre a seriedade da operação.
Conduta do recenseador, sigilo estático. A segurança das informações é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com o qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. É fundamental garantir o sigilo das informações obtidas pelo Censo Demográfico 2022 e por quaisquer pesquisas oficiais, tanto para os informantes quanto para o próprio Instituto. O informante deve ser avisado de que essas informações só poderão ser utilizadas para fins estatísticos. Os cidadãos só se sentirão seguros em prestar informações à instituição se sentirem confiança no IBGE e no funcionário que realiza o Censo 2022. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que dados individualizados não serão divulgados. Conduta do recenseador, informantes resistentes. Em caso de resistência, a prestação de informação ao IBGE é necessária que o recenseador consiga apresentar argumentos convincentes ao informante relutante, exemplificando dois argumentos importantes em seguida. Os dados do censo são uma importante fonte de estatística entregue a toda a sociedade e também para o próprio IBGE, que elabora estimativas úteis para a melhoria do país. As informações coletadas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos. O sigilo delas é garantido por lei. Além disso, os dados da pesquisa são divulgados de forma agregada, ou seja, de forma vinculada a um total, por soma de valores de cada domicílio aos valores de outros domicílios e não individualizada. Assim, o IBGE divulga apenas o valor total por setor censitário, nunca por domicílio, por isso, em hipótese alguma, o sigilo dos dados individualizados será desrespeitado. Se falar assim no interior, acho que não vai dar certo, não. Conduta do recenseador, procedimentos em campo. Antes de sair para a coleta, prepare com antecedência os itens de que você vai precisar. Separe equipamentos e materiais que serão utilizados com o DMC, dispositivo móvel de coleta, e uma ata em papel com a descrição do setor. Certifique-se de que o DMC está com bateria carregada para que você consiga fazer o uso do equipamento durante todo o seu percurso de trabalho. Planeje a melhor forma de chegar ao seu setor censitário. Verifique os meios de transporte e o tempo de deslocamento. Durante o seu trabalho em campo, observe as seguintes orientações. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE o acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiros. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante seu trabalho. E não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Estrutura organizacional. O Censo Demográfico 2022 constitui uma grande operação estatística, mobilizando centenas de pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2022 definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE. Coordenador do Censo, local, unidade estadual do IBGE. Coordenador de área, agência do IBGE. Servidores contratados. Coordenadores censitários de subárea, posto de coleta, município sede. Agente censitário municipal, posto de coleta, município. Agente censitário supervisor, posto de coleta. Recenseadores, local de trabalho. Setor censitário, local de lotação, posto de coleta, municípios. A fim de que os coordenadores possam exercer os seus papéis no censo demográfico, é necessário que eles conheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções, as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Quem é agente censitário supervisor? O agente censitário supervisor será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2022 se concretize com sucesso. A primeira atividade do ACS é o reconhecimento do setor onde realizará o seu percurso completo, atualizando suas faces e seus logradouros. Concomitantemente ao reconhecimento do setor, coletará os dados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados realizada pelo recenseador.
O ACS deverá registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os instrumentos de trabalho de campo, DMC, mapa do setor ou descritivo. O ACS exercerá ainda a tarefa de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contratos, avaliação de recenseadores, etc., estará subordinado ao agente censitário municipal. A função do supervisor serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, responsabilidade do ACM. Função do agente censitário supervisor. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor, como a omissão de pessoas e domicílios. O ACS pode se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de sua tarefa. Para que os ACS cumpram com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores e o apoio ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta. Quem é agente censitário municipal? O agente censitário municipal desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isso envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que os seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base física para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações do Censo 2022. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, SIGINCS. Função do Agente Censitário Municipal, ACM. Durante o trabalho do Censo 2022, o ACM estará à frente de dois grupos de ação: gerencial, administração da equipe, supervisores e recenseadores, e dos materiais e equipamentos do posto de coleta. Técnico, acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, como visto na estrutura censitária simplificada. Conceitos fundamentais. Muitos dos conceitos que apresentaremos, como endereço, morador, logrador e domicílio, fazem parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador exige o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para colher resultados adequados. Divisão político-administrativa do Brasil. Divisão político-administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é o setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão político-administrativa do Brasil. A expansão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, os setores censitários respeitam a divisão político-administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais: estados, municípios, distritos, subdistritos. Essas unidades todas são também chamadas de federativas, pois, ao contrário do que se pensa, o termo unidades federativas não se refere apenas aos estados do Brasil. Municípios, por exemplo, também são unidades federativas. A figura a seguir apresenta um esquema dessas unidades e o número de cada uma delas no país em dezembro de 2019. Caso necessário, relembre quais são algumas das unidades da Federação: Estados, Distrito Federal e as suas respectivas siglas. Setor censitário, o local de trabalho do recenseador. Para estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão político-administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário pode ser urbano ou rural e é representado graficamente por um mapa.
A imagem exemplifica um setor censitário com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que a área de trabalho abrange os domicílios e estabelecimentos situados em seu interior. Situação dos setores censitários, áreas urbanas e rurais. Realizar a coleta do censo em áreas urbanas envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas. A tabela a seguir apresenta resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. Categoria, situação, definição. Área urbana. Área urbana de alta densidade de edificações. Área urbana com alta densidade de edificações. Área urbana de baixa densidade de edificações. Área urbana com baixa densidade de edificações. Processo de expansão urbana, áreas verdes desabitadas. Núcleo urbano. Aglomerações urbanas separadas nas cidades e vilas em menos de 1 km ou que, superando essa distância, apresentem características urbanas, loteamento, conjuntos habitacionais e condomínios. Área rural. Aglomerado rural. Caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si, não mais que 50 metros, e separados na franja das cidades e vilas com mais de 1 km, com exceção aplicada aos núcleos urbanos. Área rural, inclusive aglomerado. Áreas de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios e pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio dos tipos de setores censitários para fins de coleta conforme apresentados aqui a seguir. Tipos de setores censitários não especial. Setor censitário comum, que não se enquadra em nenhum outro tipo. Aglomerado subnormal. Forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em área urbana e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação, famosa favela. Quartel e base militar. Setor censitário de instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento, acampamento. O alojamento é um domicílio coletivo, geralmente vinculado a alguma instituição, como universidade ou empresa, destinado a oferecer moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas ou outras áreas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor censitário que abrange baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. Setor censitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes em uma ou mais moradias contínuas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional. Setor censitário relacionado às unidades prisionais que abrigam mais de 50 presos permanentes. Convento, hospital e LPI. É o setor censitário dos domicílios coletivos relacionados ao acolhimento de crianças ou idosos, aos conventos e aos hospitais que contenham cada um mais de 50 habitantes permanentes. Agrovia do PA, projeto de assentamento. Setor censitário com mais de 50 domicílios que se encontra associado a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola caracterizada pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola. Setor censitário em que existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Importante, cada um desses tipos requer uma abordagem específica do recenseador. Setores censitários de povos e comunidades tradicionais. É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Estes são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal, e por isso possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
além de utilizarem conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Nessas áreas, as condições de acesso e percurso são negociadas com as lideranças comunitárias e também com os órgãos que atuam em parceria com o IBGE na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção 1969 da Organização Internacional do Trabalho. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que se antevejam procedimentos suscetíveis a afetá-los diretamente, tais como as pesquisas do IBGE. Em muitas áreas indígenas, o recenseador precisará ser acompanhado por um guia e/ou um intérprete, de acordo com o Censo Demográfico 2010. 28,8% dos indígenas residentes em terras indígenas não falam português no domicílio. A indicação do guia e/ou intérprete é feita com apoio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, como também através de consultas às lideranças que têm peso decisivo nessas indicações. Em algumas áreas quilombolas, o recenseador também precisará ser acompanhado por um guia comunitário. Quadra e face. Para que o recenseador seja capaz de realizar o seu trabalho corretamente, no seu setor censitário, é necessário compreender dois conceitos básicos, quadra e face. A imagem a seguir indica uma quadra padrão composta de 4 faces. Quadra é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado por elementos como ruas, estradas de ferro, cursos d'água ou encostas. Contudo, pode ter forma irregular, em alguns locais. A quadra é chamada de quarteirão. Em cada um dos lados da quadra contendo ou não endereços. Endereço. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento, etc. O IBGE adota um padrão de registro de endereços bastante detalhado que será objeto do treinamento presencial. Considera-se como componentes do endereço logradouro, número, complemento e coordenadas geográficas. Veremos a seguir como se definem esses componentes. Logradouro é a rua. O número é o número, o complemento é o apartamento e dados específicos. Logradouro. O logradouro é uma área ou via pública reconhecida pela comunidade em que circulam pessoas, veículos e mercadorias. Na maioria das vezes, recebe um nome de conhecimento geral. Um logradouro pode ser uma avenida, uma viela, uma praça, uma estrada, um acesso ou até mesmo um rio. Ao se registrar um logradouro, deve-se denominá-lo preferencialmente segundo a forma oficial, sem omissão de termos e sem abreviações. Exemplo, Rua Santo Antônio, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Estrada BR-101, Rio Solimões, etc. Número. É o valor numérico propriamente dito que indica a posição da edificação no logradouro. Complemento. Muitas vezes ao chegar a um número de um logradouro, observamos a existência de várias unidades, cujo acesso se dá pelo mesmo número, pela mesma posição no logradouro. O complemento é utilizado para identificar cada unidade nesse número. Essa situação é muito comum em edificações com múltiplas unidades, tais como prédios ou condomínios residenciais. São exemplos de complemento, bloco, apartamento, casa 1, casa 2, fundos, sobrados, etc. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de endereços segundo os componentes explicados acima. Você vai ter que verificar a tabela aqui, trava o vídeo aqui, pausa e dá uma olhada. Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio de 2 valores, longitude e latitude. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho dos setores censitários. Os valores de latitude e longitude podem ser obtidos através de um receptor de sinal de satélite que se encontra integrado ao DMC. Confira abaixo definições mais específicas desses valores. Longitude é o afastamento medido em graus da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 a 90 graus e pode ser norte ou sul. Longitude é o afastamento medido em graus do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da superfície terrestre.
Ela vai de 0 a 180 e pode ser leste ou oeste. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho do setor censitário, tendo em vista que as coordenadas geográficas constituem um componente do endereço do IBGE. Durante o treinamento presencial será realizado um exercício de simulação sobre como obter as coordenadas no DMC. Pesquisas urbanísticas do entorno dos domicílios. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, pesquisa do entorno ou entorno, é um levantamento de informações realizadas por observação em momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2022, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. O objetivo da pesquisa do entorno 2022 são coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do Censo 2022. As questões são respondidas a partir da observação direta, ou seja, sem entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeuntes, em todas as faces de quadras urbanas, que são unidades de coleta do levantamento. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face, enquanto de outros serão a face a face confrontante. O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. Morador. Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. A pessoa pode estar presente e não deve ser moradora, mas a pessoa pode estar presente e não ser moradora, mas também pode estar ausente e ser moradora. Parece confuso, mas é fácil de explicar. Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência, ou, embora ausente na data de referência, tem o domicílio como local habitual de residência, desde que a ausência não seja superior a 12 meses, pelos motivos que veremos a seguir. B1. Viagem a passeio, a serviço, a negócios, de estudos, etc. B2. Afastamento de sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas ou rituais. B3. Interação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio. Pensionato, república de estudantes, visando facilitar a frequência à escola durante o ano letivo. B4. Detenção sem sentença definitiva declarada. B5. Internação temporária em hospital ou estabelecimento similar. B6. Embarque a serviço militar petroleiro. É importante ter atenção a alguns casos especiais a fim de evitar que uma mesma pessoa seja contada em dois domicílios ou que não seja contada em nenhum dos dois. Vejamos. Se na data de referência a pessoa se encontrava afastada do domicílio de origem nas seguintes situações: estar internada permanentemente em sanatórios, asilos, conventos ou estabelecimentos similares, estar morando em pensionato sem ter outro local habitual de residência, ter sido condenada com sentença definitiva declarada ou ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência. Ela não será considerada moradora no domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Quem deve ser recenseado? Devem ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite, 31 de julho para 1º de agosto de 2022, como se fosse uma fotografia realizada exatamente neste período de tempo. Logo, de acordo com esse critério, extraímos duas orientações: não registrar as pessoas que nasceram após essa data, registrar as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data referência. Morador com mais de uma residência. No caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências, será necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era a sua residência principal na data de referência, pois ela não pode ser considerada moradora de duas residências ao mesmo tempo. Para determinar qual é a residência principal do morador, deve-se obedecer ao seguinte procedimento. Solicite ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual, residência principal.
Caso o entrevistado não possa indicá-la, considere como principal a residência em que passa a maior parte do ano. Caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais durante o ano, considere a residência principal a que possui há mais tempo. Espécie de unidade visitada. No dia a dia do trabalho de coleta de dados, poderão ser encontrados três tipos de edificações nos endereços observados em campo. São eles: edificações exclusivamente constituídas de unidades residenciais, que são as casas, apartamentos e etc., chamadas de domicílios. Edificações exclusivamente constituídas de unidades não residenciais, que são as escolas, os postos de saúde, as lojas denominadas de estabelecimentos e edificações mistas que podem conter domicílios e estabelecimentos. As espécies das unidades visitadas se classificam de forma geral em domicílio, edificação construída ou utilizada com finalidade de servir de moradia, estabelecimento, edificação não destinada à moradia. Neste momento, é fundamental conhecer o que são as espécies de estabelecimento e domicílio, bem como duas classificações mais específicas de domicílio, domicílio particular e domicílio coletivo. No censo, deve-se considerar a data de referência para classificar a espécie da unidade visitada encontrada no endereço. Após a confirmação do endereço, o recenseador identificará a unidade visitada conforme a finalidade de seu uso na data de referência, à meia-noite do 31 de junho para 1º de agosto de 2022. Estabelecimento. Toda edificação utilizada para fins não domiciliares, encontrada nos setores censitários, é classificada como estabelecimento. Exemplos de estabelecimentos encontrados no local exemplos de estabelecimentos encontrados no trabalho de campo: escolas, prédios e lojas comerciais, postos de saúde, templos religiosos, plantações e etc. Existem ainda formas mais detalhadas de classificar os estabelecimentos que serão estudadas no treinamento presencial. Domicílio. Local construído ou utilizado com a finalidade de servir como residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio, já que a maior parte das pessoas reside em apartamento ou casa. Pode-se encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou fora do comum, como por exemplo um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial, ou nos fundos de uma borracharia, ou ainda encontrar domicílios em tendas, barracas, trailers ou residências flutuantes. A identificação de um domicílio dependerá da aplicação correta de seu conceito. Logo, o recenseador deve estar sempre atento, em um primeiro olhar. Nem sempre é possível identificar se existe mais de um domicílio em um mesmo terreno, ou se, além das aparências, existe um domicílio em local inesperado, ou não facilmente identificável. Vejamos os exemplos a seguir: fundos de terrenos, andares superiores, inferiores, subsolos e residências de porteiro ou zelador em edifícios residenciais e habitações de caseiros em casas de veraneio. Edificações aparentemente não residenciais, edifícios comerciais, estabelecimentos de prestação de serviços, indústrias, estabelecimentos agropecuários e etc. Critérios de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais de um em uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Separação física. Esse critério é atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por paredes, muros ou cercas e cobertos por um teto. Isso permite que as pessoas que nele habitam se isolem das demais para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior. Separação de despesas. Esse critério é atendido quando os moradores arcam total ou parcialmente com suas despesas de alimentação e moradia. Independência. Esse critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto, que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos: domicílios particulares e domicílios coletivos. Existem ainda, dentro desses dois grupos, outras classificações derivadas. Por ora, veremos apenas as que caracterizam esses dois grupos: domicílio particular e domicílio coletivo. As demais classificações de domicílio serão objeto de estudo no treinamento presencial. Domicílio particular. É o domicílio que foi construído para habitação ou que é utilizado para esta finalidade,
servindo de moradia a uma ou mais pessoas. Nele, o relacionamento entre seus entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. Exemplos: casas, apartamentos em edifícios ou apart-hotéis, habitações em cortiço, casas de cômodos, habitação indígena sem paredes ou malocas. Também são considerados domicílios particulares as habitações em espaços improvisados. Essas habitações podem se localizar dentro de estabelecimentos sem instalações destinadas à moradia, dentro de grutas, ruínas, tendas improvisadas e etc. Domicílio coletivo é uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam na data de referência restringia-se a normas de subordinação administrativa. Note que as pessoas ali se encontravam podiam ser residentes ou não. Por isso, o domicílio pode ser caracterizado como coletivo com ou sem morador na data de referência. Exemplos: abrigos, orfanatos, hotéis, quartéis, penitenciárias. Características do domicílio. O objetivo de se levantar as características do domicílio é conhecer as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida através do acesso a serviços básicos e quantidade de cômodos. Cômodo. Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por paredes e que seja parte integrante do domicílio, inclusive banheiro e cozinha. Por parede, entende-se aqui a construção vertical que permite limitar, dividir ou vedar espaços. Note-se que o cômodo pode existir tanto na parte interna quanto na parte externa da edificação principal do domicílio, ainda sendo considerada como parte integrante do domicílio, por exemplo, um banheiro construído separadamente na construção principal do mesmo terreno. Característica dos moradores. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, é preciso conhecer as características dos moradores e da população. Para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os demais moradores. Dessa forma, é considerada pessoa responsável homem ou mulher com no mínimo 12 anos de idade, reconhecida como tal pelos demais moradores do domicílio. Etnias e imigração. No levantamento das informações sobre os moradores, são investigados os seguintes temas: identificação étnico-racial, migração internacional e migração interna. Veremos a seguir como eles são definidos pelo IBGE. Identificação étnico-racial é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, indígena ou quilombola, ou a sua classificação declarada em relação a categorias de cor ou raça do IBGE. Imigração internacional é o ato de ingressar no Brasil para aqui residir. Migração interna é o ato de deixar o município para morar em outro dentro do território nacional. Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando o analfabetismo, a frequência escolar, o nível de instrução e a área de formação no ensino superior. No grupo de quesitos de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador com a seguinte pergunta: sabe ler e escrever? Com isso, busca-se captar se a pessoa de 5 anos ou mais de idade sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, independentemente do fato de estar ou não frequentando a escola e já ter concluído períodos letivos. Pelo menos um recado ou bilhete simples no idioma que conhece. Pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada que se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler ou de escrever por motivos de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Pessoa não alfabetizada. A pessoa que aprendeu a ler e a escrever, mas que se esquece de como fazê-lo devido ao processo de alfabetização precário que não se consolidou, assim como aquela pessoa que nunca aprendeu a ler e a escrever, não devem ser consideradas como sabendo ler e escrever. Deslocamento para o estudo. Dentre outras questões relativas à educação que o censo pesquisa e de que não traremos aqui, está o deslocamento para estudo. Para ela, o IBGE considera as seguintes definições. Deslocamento para estudo é o deslocamento feito
pessoa entre seu domicílio e o local de estudo. Município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda. Local de estudo, colégio, escola, creche, universidade, instituto técnico, etc. Trabalho. O objetivo de se pesquisar as questões relacionadas ao trabalho para as pessoas de 10 anos ou mais de idade é conhecer a composição da força de trabalho no país e identificar as principais características do trabalho da população como ocupação, atividade e rendimento. Para o levantamento das informações sobre trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE serão esclarecidas no treinamento presencial. Uma dessas definições, é sobre deslocamento para o trabalho. Concluindo, chegamos ao final do estudo dos conhecimentos técnicos referente ao Censo Demográfico 2022. Aqui foram apresentados conceitos e informações considerados relevantes pelo IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação no processo seletivo simplificado e posteriormente será aprofundado no treinamento presencial. Boa sorte! Aí a partir daqui você tem exercícios que você pode realizar para ver se você entendeu. As respostas estão no final, você pode conferir.